O senador Chico Rodrigues subiu à tribuna para alertar sobre os impactos das injustiças que vêm sendo cometidas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, sobre as crianças que sofrem as consequências das medidas arbitrárias impostas a cidadãos, como as prisões políticas, os exílios e a supressão dos recursos financeiros das famílias. O senador disse: "Eu gostaria de pedir a atenção de todos que me ouvem para um fato gravíssimo que vem ocorrendo em nosso país e que não tem recebido a devida atenção nem da grande mídia, muito menos das autoridades constituídas. Refiro-me ao verdadeiro drama que estão enfrentando os órfãos de pais vivos, filhos e filhas de investigados e condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. Chico Rodrigues listou uma série de problemas de saúde física e mental que vêm sendo apresentados pelos filhos dos presos e perseguidos políticos do ministro Alexandre de Moraes e lembrou que criminosas condenadas têm direito à prisão domiciliar, mas esse direito é ignorado para as presas políticas. Ele disse: "Parece que esses direitos foram esquecidos nos dias atuais, em que os condenados pelo 8 de janeiro recebem tratamento diverso e muitas vezes desumanizado. Os sintomas apresentados pelos filhos desses apenados são graves, gravíssimos. Muitos já estão com crises de depressão e ansiedade, e há casos de crianças que por dias pararam de andar, falar e até mesmo de comer." O senador prosseguiu lembrando as ilegalidades dos inquéritos políticos de Moraes. Como se não bastasse, deparamos-nos ainda com diversas irregularidades que comprometem a lisura do processo e podem mesmo ensejar sua nulidade futura. A competência do STF para julgar a ação penal nesse caso é questionável, segundo juristas. Rodrigues citou juristas que apontaram os absurdos dos inquéritos de Moraes, demonstrando as violações de direitos humanos que são garantidos pela Constituição e por tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. Chico Rodrigues disse: "No terreno nebuloso dessas prisões, temos ainda a enfrentar uma série de violações de direitos dos condenados, que se constituem verdadeiros presos políticos, passando por situações vexatórias. Estamos falando, por exemplo, da longa duração de algumas prisões preventivas, especialmente de idosos e de mães de filhos pequenos, prisões essas injustificadas e excessivas. Alguns estão presos sem denúncia da Procuradoria-Geral da República ou mesmo sem motivo para tal." O senador lembrou ainda: "Além disso, a ampla defesa dos acusados e condenados vem sendo cerceada. Os advogados dos réus têm sido avisados das datas das audiências com prazos muito curtos, e o STF tem pedido que a sustentação seja enviada em vídeo, não sendo possível fazê-lo presencialmente, como seria a preferência da defesa dos detentos. Os defensores têm relatado dificuldades em pleitear a liberação de presos, uma vez que o STF possui como jurisprudência não conceder habeas corpus contra decisões monocráticas de seus ministros. Restariam então os recursos, mas, segundo o defensor público federal Gustavo Ribeiro, que coordena a defesa dos réus do 8 de janeiro, eles não são colocados em julgamento pelo relator desses inquéritos e ações penais, o ministro Alexandre de Moraes. Assim sendo, a defesa fica enormemente prejudicada porque não pode se valer nem de habeas corpus, nem dos recursos processuais ordinários." Chico Rodrigues resumiu: "Tudo o que acabo de mencionar constitui fato grave, eu diria mesmo gravíssimo, porque pode se converter em praxe para legitimar abusos circunstanciais que se tornem regra no processo penal brasileiro, em flagrante violação aos direitos humanos. Não se trata aqui de questões políticas, mas sim de graves violações de direitos, que podem abrir um precedente e depois ser usado contra qualquer cidadão ou cidadã."
O senador fez um apelo aos colegas para que consultem suas consciências, tendo em vista a omissão subserviente do Senado em relação aos abusos cometidos por Moraes. Ele disse: "Faço aqui um veemente apelo para que possamos amparar essas crianças órfãs de pais vivos, privadas repentina e arbitrariamente do convívio familiar. Não é possível que o Senado Federal permaneça inerte ante todas as irregularidades processuais praticadas contra esses condenados." Chico Rodrigues lembrou que a sociedade brasileira clama por justiça. Há uma inquietação gigantesca e, obviamente, um dedo apontado por não encontrar soluções para esses casos em relação ao 8 de janeiro, que está exatamente dirigido ao Senado da República. A violação de direitos de crianças e violação ao sistema acusatório, com o Ministério Público sendo ignorado, já se tornaram comuns no país com a permanência e expansão dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Crianças tiveram suas casas invadidas desde 2019 e até mesmo seus próprios equipamentos eletrônicos apreendidos em meio às buscas e apreensões ordenadas sem qualquer indício de crime, que muitas vezes tiravam todos os bens eletrônicos de famílias e privavam as crianças até mesmo das aulas remotas durante a pandemia. Crianças foram separadas de seus pais e mães ou de seus avós, afastados da família em prisões políticas ou no exílio. Outras crianças ficam, na prática, presas com seus pais, que não podem deixar a casa e não têm meios de sustento ou para prover atividades para seus filhos. Algumas crianças viram seu pai perder até mesmo o movimento das pernas, devido a um estranho acidente enquanto estava preso por crime de opinião. Outras crianças sofrem com as consequências econômicas dos bloqueios de bens e confiscos a que suas famílias são submetidas, além do assédio de reputações promovido pela velha imprensa. Há mais de 5 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. Esses depoimentos, relatórios e reportagens, produzidos por pessoas interessadas, embasam medidas extremas contra conservadores, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix,
há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Presidente Marcos César Pontes, senhores e senhoras senadores, todos os brasileiros e brasileiras que nos assistem nesse momento, o nosso pronunciamento hoje vai na direção de fazer um alerta, e um alerta de alcance profundo na sociedade brasileira. Minha gente, nada mais causa a todos nós a tristeza do que presenciar a dor e o sofrimento de crianças e adolescentes, sobretudo quando arbitrariamente apartados de seu pai ou de sua mãe. Sabemos da importância dos vínculos familiares para a formação e para a saúde mental dos jovens. Fatos traumáticos ocorridos na infância ou na adolescência podem trazer sérias consequências para o resto de suas vidas. De acordo com os especialistas no assunto, a falta de convívio com os pais pode gerar diversos tipos de transtornos mentais e emocionais, como ansiedade, depressão, baixa estima, dificuldades de relacionamento e baixo rendimento escolar. É exatamente por isso que eu gostaria de pedir a atenção de todos e de todos que me ouvem, tanto aqui no plenário, quanto pelos sistemas de rádio e da TV do Senado, para um fato gravíssimo que vem ocorrendo em nosso país, mas que não tem recebido a devida atenção nem da grande mídia, nem muito menos das autoridades constituídas. Refiro-me, senhor presidente, ao verdadeiro drama que estão enfrentando os órfãos de pais vivos, filhos e filhas de investigados e condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. Essas crianças apresentam diversos problemas de saúde, devido ao repentino afastamento da convivência dos pais, motivado tanto por condenações, cujas penas chegam a 17 anos de prisão, quanto por seu refúgio em outros países. Os jovens de diversas famílias envolvidas no 8 de janeiro têm adoecido com frequência. De acordo com a psicanalista clínica Luciane Lobert, da Associação dos Familiares de Vítimas de 8 de janeiro, há casos de ansiedade extrema, terror noturno, distúrbios de sono e baixa imunidade vital. Essas crianças e adolescentes vivem gripadas, as que têm bronquites ficam atacadas constantemente e estão mais suscetíveis a desenvolver outras doenças devido ao sistema emocional comprometido. Trago aqui um exemplo publicado no jornal Gazeta do Povo do dia 17 de outubro. Certa paciente de 15 anos, filha de uma condenada de 8 de janeiro, exilada no exterior, está com síndrome de pânico e teve uma crise ao retornar ao Brasil após visitar a mãe. Ela simplesmente não suportou o fato de voltar. De acordo com a psicanalista que a atendeu, essa garota desenvolveu um sentimento comparável ao de um órfão que é obrigado a viver sem a presença materna, com medo permanente. É um trauma que vai ficar para sempre em sua vida. Assim como este, existem diversos outros exemplos. Mas é preciso lembrar que a própria lei penal ampara as mães suspeitas de crimes, possibilitando que aguardem os processos em casa com seus filhos. E aqui faço referência ao artigo 318, item A do Código Penal, que estabelece a substituição da prisão preventiva por domiciliar para mães ou os responsáveis por crianças de até 12 anos. O próprio STF, inclusive, concedeu habeas corpus coletivo, o habeas corpus 143.641 SP, São Paulo, em 2018, para favorecer todas as mulheres presas que se encontravam nessa situação.
Na ocasião, o argumento apresentado no voto do ministro relator, Ricardo Lewandowski, foi de que as crianças, abro aspas, sofrem injustamente as consequências da prisão, em flagrante contrariedade ao artigo 227 da Constituição, fecho aspas, e que os cuidados com a mulher presa deveriam ser direcionados não só a ela, mas igualmente aos seus filhos. No entanto, senhoras e senhores senadores, parece que esses direitos foram esquecidos nos dias atuais, em que os condenados pelo 8 de janeiro recebem tratamento diverso e muitas vezes desumanizado. Os sintomas apresentados pelos filhos desses apenados são gravíssimos. Muitos já estão com crises de depressão e ansiedade. E há casos de crianças que por dias pararam de andar, falar e até mesmo de comer. Como se não bastasse, deparamos ainda com diversas irregularidades que comprometem a lisura do processo e podem mesmo ensejar sua nulidade futura. A competência do STF para julgar a ação penal nesse caso é questionável, segundo os juristas. O eminente professor de Direito Penal da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Maurício Dieter, destacou em entrevista recente que não é competência do Supremo Tribunal Federal fazer julgamentos penais. O ministro aposentado Marco Aurélio de Mello, do STF, também se posiciona contra a competência daquela corte para julgar essas ações. São suas as seguintes palavras, abro aspas, não vejo como cidadãos comuns envolvidos nas arruaças de 8 de janeiro, com prejuízo do princípio do juízo natural, sejam julgados pelo Supremo. Deveriam estar na primeira instância. Temos cidadãos comuns sem direito ao juízo natural, que é o juiz de primeira instância, com possibilidade de recurso para o Tribunal de Justiça, para o Tribunal Regional Federal, porque o Supremo decide em penada única, fecho aspas. Além dessa questão de competência do STF, outro ponto que merece questionamento é a individualização da pena. As denúncias foram recebidas pela Corte num contexto bastante genérico, de descrição geral da participação das pessoas naqueles eventos. Contudo, é necessário apurar a responsabilidade penal, é bem verdade, ou seja, também individualizar a participação de cada um, para que a eventual condenação seja proporcional ao dano praticado. Em nenhum momento isso ainda ocorreu. No terreno nebuloso dessas prisões, temos ainda a enfrentar uma série de violações dos direitos dos condenados que se constituem em verdadeiros presos políticos, passando por situações vexatórias. Estamos falando, por exemplo, da longa duração de algumas prisões preventivas, especialmente de idosos e de mães de filhos pequenos, prisões essas injustificadas e excessivas. Alguns estão presos sem denúncia da Procuradoria-Geral da República, ou mesmo sem motivo para tal. Foram muito banalizadas as prisões preventivas ou temporárias. A Ordem dos Advogados do Brasil tem defendido medidas alternativas, como tornozeleiras eletrônicas ou prisões domiciliares, para que aqueles que não ostentam, até o término do processo judicial, qualquer tipo de periculosidade. Seria uma forma de humanizar essa questão e permitir, inclusive, o convívio dos condenados com os seus filhos. Além disso, a ampla defesa dos acusados e condenados vem sendo cerceada. Os advogados dos réus têm sido avisados das datas das audiências com prazos muito curtos. E o STF tem pedido que a sustentação seja enviada em vídeo, não sendo possível fazê-la presencialmente, como seria a preferência da defesa dos detentos. Os defensores têm relatado dificuldades em pleitear a liberação de presos, uma vez que o STF possui como jurisprudência não conceder habeas corpus contra decisões monocráticas de seus ministros.
Restariam, então, os recursos mais, segundo o defensor público federal Gustavo Ribeiro, que coordena a defesa dos réus de 8 de janeiro, eles não são colocados em julgamento pelo relator desses inquéritos e ações penais, o ministro Alexandre de Moraes. Assim sendo, a defesa fica enormemente prejudicada, porque não pode se valer nem de habeas corpus, nem dos recursos processuais ordinários. Tudo o que acabo de mencionar constitui fato grave, eu diria mesmo gravíssimo, porque pode se converter em praxe para legitimar abusos circunstanciais que se tornem regra no processo penal brasileiro, em flagrante violação dos direitos humanos. Não se trata aqui de questões políticas, mas sim de graves violações de direitos que podem abrir um precedente e depois serem usados contra qualquer cidadão ou cidadã. Já encerrando, senhor presidente, faço aqui um veemente apelo para que possamos amparar essas crianças órfãos de pais vivos, privadas repentina e arbitrariamente do convívio familiar. Não é possível que o Senado Federal permaneça inerte ante todas as irregularidades processuais praticadas contra esses condenados. Que os responsáveis sejam julgados em obediência ao devido processo legal. Isso é bem verdade, mas respeitando-se o direito à ampla defesa e ao contraditório, e, sobretudo, protegendo a parte mais fraca em toda essa história, que são as crianças e os adolescentes das famílias dos condenados. Portanto, senhor presidente, esse pronunciamento vem exatamente na direção do que reclama a sociedade brasileira. Há uma inquietação gigantesca e, obviamente, o dedo apontado por não encontrar soluções para esses casos em relação ao 8 de janeiro está exatamente dirigido ao Senado da República. Portanto, é necessário que haja uma manifestação coletiva, principalmente pelos juristas que fazem parte desta casa, para que possam encontrar uma solução para resolver de uma forma definitiva essas questões em relação ao 8 de janeiro. Era esse o pronunciamento, senhor presidente. Gostaria que, deixando o registro, circulasse em todos os veículos de comunicação dessa casa. Obrigado, senador Chico Rodrigues.